Sejam bem-vindos, fiel. Um excelente sábado para todos, um bom final de semana. E vamos aqui agora com mais um vídeo no canal trazer as últimas informações do Coringão, que entra em campo neste domingo diante da equipe do Cruzeiro na Neoquímica Arena. Estou trazendo um corte com todas as informações do Timão e ainda essa situação envolvendo o Memphis Depay. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Eu não chamo também. Temos que falar. O Plácido Berce traz detalhes pra gente. Pra quem achava que a novela Memphis Depay tava sacramentada, pode ter reviravolta, hein? Fizeram a conta. O Plácido vai contar pra nós. A calculadora tá trabalhando lá. Fala, Plácido. Oi, amigos do Troca de Passes. A novela Memphis Depay e Corinthians ainda não acabou. O Clube Paulista entrou em contato com os advogados do Memphis para agendar uma reunião para a semana que vem, com o intuito de discutir a dívida de 77 milhões que o Corinthians tem com o Memphis Depay, isso referente àquelas premiações atingidas pelo Memphis no antigo contrato. E uma outra possibilidade que surgiu nessa sexta-feira é de uma reviravolta no caso, isso porque alguns patrocinadores estão dispostos a estudar possibilidades para arcar com os custos dessa renovação por 2 anos de contrato com o Memphis Depay, o que poderia fazer com que o Corinthians procurasse novamente o staff do Memphis para chegar a um acordo. É importante a gente lembrar que depois de longos meses de negociação, o Memphis Depay chegou a assinar o contrato acordado com o Corinthians. E aí, de última hora, o presidente do clube, Osmar Stabile, mudou de ideia, não assinou e disse que essa mudança de postura se deve à ideia de preservar a saúde financeira do Corinthians. Só que a pressão sobre o Osmar Stabile aumentou muito nos últimos dias, diante da possibilidade do Memphis Depay entrar na justiça e cobrar integralmente o pagamento à vista de 177 milhões de reais. 77 milhões de reais referentes ao contrato antigo e 100 milhões de reais referentes ao novo contrato que não foi assinado pelo Osmar Stabile. Mas o que a gente sabe de momento é que para o Memphis Depay essa relação de confiança com o Corinthians se quebrou e que não existe clima para uma continuidade no clube. A gente segue acompanhando já que essa situação tem mudado com frequência. Qual vai ser o fim dessa novela entre Memphis Depay e Corinthians, hein? Bom final de semana a todos. Quem pode dizer é Mansur, que sabe de todas as coisas. Ô, Mansur, qual é o fim dessa novela, hein, Mansur? Concordo. Olha, a única certeza é que aparentemente é uma dívida enorme, uma conta alta para pagar, com o Memphis jogando ou o Memphis não jogando, porque de qualquer maneira o que o Corinthians ia parcelar da outra dívida com ou sem o contrato já é bastante dinheiro. Não bança isso, não é verdade. Agora, a condução disso é terrível, né? um retrato de amadorismo. Um amadorismo tremendo, né? E de descaso com a saúde financeira do clube, desde a realização do primeiro contrato até a condução desse assunto agora. A mim me parece que o mais difícil é que o Memphis, em qualquer cenário, aceite. Isso que eu ia falar, já perguntaram a ele se o Memphis vai querer agora. Não, mas a questão é assim, né? Convenhamos, o Memphis não tem um mercado assim. Tudo bem, Diniz, mas olha como foi conduzido, qual a credibilidade que a diretoria, eu vou englobar todo mundo, né? Passa por um jogador que foi rejeitado há dias atrás. Mas ele olha, agora eu vou ter que pagar igual. Mas ele olha o contrato, o salarinho que tá lá. Só, ele vai para outro clube. Aqui no Brasil, né? De acordo com ele gostou de estar aqui no Corinthians. Mas ele vai para outro clube, ele vai receber igual daquilo que ele tem de atrasado e vai entrar na justiça por esse contrato novo. Então, assim, ele tá respaldado pelo direito do contrato vencido. Isso é uma causa ganha, porque já é uma dívida assumida. Agora vai entrar na justiça por esse contrato novo. Cara, não tem clima pro jogador voltar assim. É difícil, né? É difícil pro jogador voltar. Bem que a torcida ia gostar, hein? Não, claro, a torcida ama ele e eu entendo. Também. E eu gostaria de tê-lo aqui no futebol do Brasil. Claro. Né? Eu também queria vê-lo. Eu também gostaria muito que ele continuasse aqui, mas, enfim. Vamos ver. Fala agora do Corinthians, porque Depay ainda é assunto por lá. E o time vai jogar contra o Cruzeiro, em casa, na próxima rodada. O Corinthians já está de volta ao Brasil depois do empate sem gols com o Rosário Central lá na Argentina pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. Com o resultado, o Timão só precisa de uma vitória simples na Arena para avançar para as quartas. Nesse jogo de volta, o técnico Fernando Diniz não vai contar com o volante Alan, que foi expulso no Gigante de Arroito. Mas antes de pensar no Rosário, o Corinthians encara o Cruzeiro neste domingo na Arena pelo Campeonato Brasileiro.
brasileiro. O time faz neste sábado o único treino de olho nesse confronto direto pelo G4. Em 7º lugar, o Timão tem 1 ponto a menos que o Cruzeiro, que aparece em 5º. Se vencer, o Corinthians pode entrar no G4 desde que o Fluminense perca para o Palmeiras no Maracanã e o Bahia não vença a Chapecoense na Arena Condá. Depois do empate em Rosário, o técnico Fernando Diniz deixou em aberto a possibilidade de mexer ou não no time contra o Cruzeiro, pensando no jogo de volta da Libertadores. O técnico também lamentou a não renovação com Memphis Depay, um assunto que segue causando dor de cabeça nos bastidores do Parque São Jorge. Na madrugada de quinta para sexta, torcedores colocaram faixas com críticas e ameaças ao presidente Osmar Stabile em frente à casa dele. O clube ainda tenta negociar com o jogador a dívida de 42 milhões de reais para evitar mais um transfer ban. Com multa e juros, os valores devem chegar a 77 milhões. Se gastam dinheiro, reclamam. Se economiza, reclamam. Precisa entender aí o que querem, definir o que querem e fazer pressão na casa do presidente. Ele é o presidente do Corinthians, lá tem a sua esposa, netos, filhos. Cara, essas coisas não podem ser misturadas, não pode acontecer esse tipo de situação. Isso é um constrangimento que ultrapassa o limite esportivo. Não pode, não deve e tomara que não se repita. Muito bem, vamos falar do Corinthians agora. A semana foi bem completinha do Corinthians, mas no campo pelo menos foi um empate importante, um empate em que poderia ter sido uma derrota horrorosa do Corinthians fora de casa, então traz para a Neoquímica Arena um empate, ficou de bom tamanho. André Kfouri, quero começar primeiro com a semana do Memphis. A história do não vai. Ontem, na entrevista coletiva do Diniz, ele praticamente só falou sobre o Memphis Depay, falou pouco sobre o jogo, e agora a notícia de que o Corinthians pode voltar a conversar com o jogador e aí pode ter uma reviravolta e ele inclusive pode renovar de novo. Renovar de novo porque ele já tinha assinado. Renovar o que não foi renovado, né? Bom, primeiro, na entrevista de ontem depois do empate na Argentina, quase todas as perguntas, como você falou, foram a respeito do tema Memphis Depay. Quando isso acontece, geralmente, né, um técnico sai de um jogo, vai para uma entrevista coletiva e a enorme maioria das perguntas, e uma sequência de 4, 5 primeiras, sobre um tema que é alheio ao jogo, é porque, claro, o assunto é entendido como algo importante, mas ninguém sabe se o treinador vai colaborar, ou seja, se ele vai participar da conversa, vai dar boas respostas. E quando a situação é polêmica, casos, né, às vezes envolvendo indisciplina de jogador, possibilidade de contratação de um jogador de outro clube, evidentemente, os técnicos, na maioria das vezes, eles falam, olha, às vezes respondem 2 vezes, de forma bem resumida, seca, e falam, vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre outro assunto. Outras vezes, os técnicos já redirecionam as respostas para aquilo que eles querem falar. E o Diniz, ao contrário, ele abraçou o tema. Ele deu respostas elaboradas, longas, interessadas a respeito do assunto Memphis e disse basicamente isso que a gente mostrou agora há pouco, que ele lamenta, que ele também ficou frustrado com a não renovação e gostaria muito de trabalhar, de poder trabalhar de fato com o Memphis, né, de ter o Memphis como um jogador dele, poder conversar mais, poder conviver mais e escalar o Memphis da maneira que ele acha que poderia escalá-lo no time que ele está montando no Corinthians. Então, é um caso relativamente raro de um treinador que se mostra bem à vontade para falar sobre um assunto que não é o jogo em questão e um assunto, claro, que é o principal, se não for o principal, é um dos principais da atualidade do Corinthians, né? A atualidade bem recente mesmo, porque o Corinthians é um time que é um clube que gera manchetes praticamente todos os dias. E o caso do retorno, do contrato que pode voltar para a mesa, mostra justamente essa situação que o Corinthians se colocou. Ontem no Linha de Passe a gente falou sobre isso, de ser um clube que nesse caso acaba errando até quando acerta, né? Porque se você acha, como eu acho, que a renovação do contrato do Memphis só se justificaria em uma situação muito particular, com o Corinthians sabendo como vai pagá-lo, protegido, né,
por uma estratégia financeira que vai não só evitar que a dívida aumentasse, mas exatamente sabendo como pagá-la e utilizando o nome internacional que o Memphis tem como jogador para amortizar um pouco desse gasto, colocando o Memphis, entre aspas, para trabalhar como garoto propaganda e explorando essa atuação que o contrato anterior não permitia que o Corinthians explorasse. Para mim, só nessas condições a renovação do contrato fazia sentido. E mesmo assim, é um contrato que vai pagar um jogador milhões de reais por mês. Então não é uma coisa assim, ele aceitou redução. É claro, aceitou redução. Mesmo assim, essa redução o colocaria num patamar absolutamente estratosférico ainda em termos de remuneração de um clube completa e totalmente quebrado. Essa é a situação. Voltar a discutir o assunto nesses termos, para mim, é uma prova de que ninguém no Corinthians sabe o que está fazendo, as pessoas que tomam decisão não têm ideia de onde estão, existe um contexto político que precisa ser considerado. O que se disse durante muito tempo é que o presidente do Corinthians estava entre desagradar as forças que poderiam mantê-lo no cargo se ele assim se candidatar e desagradar a torcida. Ele não sabia direito o que fazia. Eu só não posso acreditar e não posso dizer que faz sentido o argumento principal usado até agora pela diretoria do Corinthians, que é o argumento econômico, dizendo que o Corinthians estudou o contrato e resolveu não assiná-lo porque seria muito pesado para as finanças do clube, quando na verdade ninguém acredita nesse tipo de colocação, porque se o problema fosse esse, a renovação não deveria e não estaria em discussão em nenhum momento, porque como eu disse agora há pouco, ainda assim, com todos os favores, entre aspas, que o Memphis fez, é um contrato pesadíssimo do ponto de vista financeiro para um clube que está devendo dinheiro para todo mundo e não pode inscrever jogadores por causa dos transfers. É porque quando a gente faz uma comparação do primeiro contrato, que é uma loucura, o primeiro contrato é uma coisa de doido, e eu continuo falando, quem fez o primeiro contrato do Corinthians com o Memphis odeia o Corinthians. Fez para prejudicar o Corinthians, porque não existe outra maneira de você interpretar aquilo. Quando você faz uma comparação de um com o outro, o segundo me parece muito bom. Mas são 2 anos de contrato, e 2 anos de contrato para um jogador como o Memphis Depay, mesmo diminuindo o salário, é um contrato muito alto. Zupa, como foi que você viu tudo isso? E um dos pontos que é muito absurdo também das respostas do Diniz é que ele falando sobre a não renovação, ele está confirmando realmente que ele não sabia que não iria ser renovado. Ou seja, ele fica sabendo pela imprensa, essa é a informação que nós temos na nossa redação, e ele confirma na entrevista que sim, ele ficou realmente sabendo pela imprensa, que ele ficou muito triste porque ele estava esperando contar com o Memphis. Olha o absurdo disso. E o Marcelo Paz também. O Marcelo Paz ficou sabendo 5 minutos antes do Corinthians soltar a nota dizendo que não iria renovar com o Memphis. O Fernando, o Diniz e o Marcelo Paz, eles foram das figuras mais expostas publicamente nessa história toda, porque o presidente sumiu, né? O presidente não fala com ninguém publicamente. Quem estava falando pelo Corinthians publicamente nas últimas semanas? O técnico e o executivo de futebol. E o que eles vinham falando nas últimas semanas? O que estava acontecendo? Negociação avançada, renovação próxima. O Diniz chegou a falar numa renovação praticamente sacramentada. Eles eram os porta-vozes do Corinthians nessa situação, porque eles eram os confrontados pela imprensa. Então, por isso que eu achei importante e senti no Diniz essa vontade de falar. Também por isso, né? Já que ele foi o exposto, um dos expostos pelos joguinhos políticos do presidente, achei bom que ele manifestasse dentro do que ele podia, né? Dentro do que os limites do cargo permitiam a ele, né? Ele não ia arrebentar, claro que não, mas para mostrar a insatisfação, né? E acredito que se o Marcelo Paz tivesse falado ontem também, ele iria mais ou menos nessa linha, porque o Marcelo ficou ainda mais exposto, porque o Marcelo negocia. O Marcelo participou da costura dos acordos também. E aí vem o presidente, que de estável só tem o sobrenome, né? O Marinho estável, né? Porque ele muda de ideia toda hora. Foi assim na contratação do Alisson. Vamos sempre lembrar, o Corinthians autorizou o Alisson, que está lá encostado no Fluminense, aí ao CT Joaquim Grava. Depois... Se queimou com São Paulo para ir para o Corinthians. E aí ele só descobriu que ia ficar caro na hora de assinar o contrato. Aí ele, não, era 1,5 milhão pelo empréstimo. Não, só naquela hora ele percebeu que estava caro.
O André estava vendido para o Milan. Aí depois que o Dorival ficou bravo, que a torcida começou a reclamar, aí ele mudou de ideia. O que mexeu com a cabeça do jogador também. Não voltou a jogar até agora. E agora a história do Memphis, né? Então, assim, e de novo, nem é uma discussão sobre o contrato em si, mas é sobre o modus operandi de como as coisas acontecem no Corinthians. E eu achei, assim, e a gente falou isso aqui antes da conclusão dessa história, que a condução, ela foi vergonhosa dessa negociação. Mas na terça-feira o Corinthians solta nota dizendo que não vai renovar, agradecendo o Memphis, é um ídolo e tal. E que ia falar em entrevista coletiva. Mas vamos ver quando, né? Não, mas agora com essa história de o Memphis poder, talvez, pleitear o valor integral do novo contrato na justiça, é nunca que o Osmar Stabile vai aparecer enquanto eles não resolverem essa história. Não vai, porque se ele falar, ele vai piorar. Ele vai espalhar no ventilador. Agora, depois de soltar a nota, encerrando negociação, retomar negociação, aí é uma coisa, é uma vergonha triplicada, independentemente do desfecho da história. A pressão política fez o presidente desistir da renovação. A pressão da torcida, da opinião pública, pode fazer o presidente retomar a negociação. Quem é que manda no Corinthians? É o presidente ou são as pressões? Bate um vento, vai para cá. Bate um vento, vai para lá. Quem é que manda? Quem é que tem a palavra? Né? Quem é que tem poder de decisão no Corinthians? Esse caso evidencia a fragilidade da cadeira, a fragilidade do comando. Né? O Corinthians já teve presidentes pregressos, os anteriores, com tantos problemas com a polícia, com a justiça, de má gestão, de suspeita de índole duvidosa com o patrimônio do clube. O Osmar Stabile não está por esse caminho, mas ele é um presidente com um nível de omissão na tomada de decisão muito grande, muito suscetível às pressões, porque ele tem interesse eleitoral, ele quer se reeleger e teoricamente ele nem poderia pelo estatuto, mas brechas foram abertas para ele poder se reeleger. Se por um acaso a negociação for retomada pelo Corinthians, eu estou muito curioso para ver a postura do Memphis, né? Até onde vai o amor próprio do Memphis, o orgulho do Memphis nessa história, se ele vai topar conversar mesmo assim ou não, mas uma sucessão é um show de horror a condução do Corinthians nesse caso. Vamos lá, vamos falar de campo e bola agora e do primeiro jogo contra o Rosário Central e depois o jogo da volta também, que vai ser na Neoquímica Arena. Mas queremos colocar os defensores do Corinthians neste empate, jogadores que foram muito importantes jogando na Argentina. Temos aí o Mateuzinho, 9 duelos vencidos, com 6 desarmes, 8 rebatidas. A nota dele do algoritmo da ESPN é 7,26. O Gabriel Paulista, 7,67 no algoritmo da ESPN, 15 rebatidas. O Gustavo Henrique, 6,97 e o Bidu, 6,33. E aí, esse em vermelho são os jogadores líderes no jogo, né, de todos esses itens. Foi o ponto positivo do Corinthians nesse jogo, André, e é isso que o Corinthians precisa se apegar agora, já que lá na frente tem muitos problemas? Eu acho que foram 2 pontos positivos. A forma como o Corinthians se defendeu, isso, para mim, envolve todo o time, né? É claro que os jogadores que mais atuam no sistema defensivo, eles têm mais destaque. Acredito que os zagueiros do Corinthians jogaram muito bem, os jogadores de meio de campo com um perfil mais defensivo também fizeram uma ótima partida, mas o Corinthians coletivamente, como time de futebol, teve um comportamento muito elogiável nesse jogo. Isso não significa dizer que o Rosário Central é um timaço e que, né, esse resultado mostra a capacidade do Corinthians. Esse resultado mostra que o Corinthians entendeu o que deveria fazer no jogo. O Diniz escalou certo, soube motivar os jogadores, soube ser um condutor de uma atuação que terminou com um resultado justo pelo que o jogo mostrou. Eu não acho que o Corinthians mereceu algo melhor, mas certamente não mereceu algo pior do que o empate fora de casa contra o Rosário Central, que pressiona, que usa o ambiente, que tem um jogador histórico no Ángel Di Maria, que tentou de várias maneiras, pressionou no final, já pressionaria no final, independentemente do Corinthians ter um jogador expulso ou não. O Alan, ele na expulsão, ele destoou um pouco do espírito que o Corinthians teve durante toda a noite. Ele se colocou numa posição muito perigosa, muito arriscada para ser expulso e de fato foi. O Corinthians vinha levando, o primeiro cartão dele também não foi um cartão que você poderia dizer, esse cartão não dá para evitar, ou o jogador sabe o que está fazendo. Eu achei que ele já
já tinha demonstrado um pouco de dificuldade para se controlar ali naquele primeiro momento. Mas, de maneira geral, né, com o resultado na mão, a gente pode dizer que a expulsão não atrapalhou tanto o Corinthians assim. E é muito bom ver um time, ainda em começo de trabalho do Diniz, considerando também que ele pôde trabalhar com jogadores durante a Copa do Mundo, isso tem o seu valor, né, para um técnico que sabe o que faz. Mas é muito bom ver um time do Diniz, um técnico que sempre foi criticado, entre outras coisas, né, pelas pessoas que não gostam do trabalho dele, por não se preocupar com a defesa, como se houvesse um treinador que não se preocupa com a defesa, montar no Corinthians um time que consegue ter esse comportamento defensivo. Não vem sendo, né, a regra. O Corinthians, por vezes, falha defensivamente, até além do normal. De fato, no setor de ataque, hoje são muitos e muitos problemas. Muitos deles não estão sob o controle do treinador. Mas o que está sob o controle do Diniz nas últimas 2 partidas, né, Red Bull Bragantino pelo Brasileirão e esse jogo contra o Central na Argentina, resultou em um bom trabalho. O Corinthians jogou bem, os jogadores têm muito mérito, a comissão técnica também. E é um alento para esse jogo da volta, porque é uma defesa segura, um time que se mostrou entrosado, mas precisa marcar, precisa vencer a partida agora, né? O empate ele foi importantíssimo. Assim, eu vejo o Corinthians e Rosário Central quase que em pé de igualdade. Chegaram quase que em pé de igualdade para o confronto. E para o Corinthians chegar vivo para o jogo da volta era fundamental. E no meu entendimento, chegar vivo era até uma derrota por um gol de diferença. Era um resultado aceitável para você trazer para o jogo da volta. Voltar com o empate é uma excelente notícia. Então, acho que dentro desse pé de igualdade, o Corinthians deu um passinho à frente para o jogo da semana que vem. Agora, esse aspecto dos setores da equipe, como o time se comporta e como o Diniz costuma ter as suas equipes se comportando, é de fato muito interessante, porque, para mim, assim, é muito claro que, até aqui, o Corinthians do Diniz se defende melhor do que ataca. E se defende não quer dizer que é um time defensivo. Sim. Ontem o Corinthians jogou com um bloco mais baixo, mas em via de regra é um time que tenta propor o jogo. E ao tentar propor o jogo, é um time que se defende bem a partir daí. A gente já viu e tem visto muitos times que se defendem bem por ter posse de bola. Tipo o Flamengo do Felipe Luiz na última temporada era o time do Brasil que menos sofria finalizações. Por quê? Porque ele estava tentando propor o tempo inteiro. O Corinthians do Diniz é o time da Série A do brasileiro que menos cede chances aos adversários. E esse é um dado que nunca acompanhou o Diniz na carreira. Nunca acompanhou. E isso não é uma característica de um time que está atrás, é um time que tenta agredir. Ele tem problemas para criar chances e para ganhar os jogos através das chances criadas, mas é um time que tenta propor o jogo o tempo inteiro. E a partir dessa tentativa e com um sistema defensivo muito bem organizado, ele concede muito pouco. Eu acho essa uma característica nova neste... Se eu pudesse dizer o que é que o trabalho do Corinthians difere dos demais do Diniz, eu acho que esse é um dos times do Diniz que menos tem aquela cara dele de sempre, de 1 milhão de troca de passes, envolvimento, etc e tal, embora tente fazer isso, e é o time do Diniz que melhor se defende. Ontem, se eu não me engano, foi o 23º jogo do Diniz à frente do Corinthians. Em 13, o time não sofreu gol. E nem sempre com o bumbum lá atrás. Muitas vezes jogando. Ontem foi preciso baixar o bloco e o time baixou o bloco muito bem. Eu falei ontem no Linha e vou repetir aqui. O nosso algoritmo deu a nota mais alta para o Gabriel Paulista. Para mim, o Gustavo Henrique teve um jogo primoroso. Para mim, desde o ano passado, o Gustavo Henrique é o melhor jogador do Corinthians. Para mim, ele foi o melhor jogador de 2025 e é o melhor jogador de 2026 da equipe do Corinthians. E ontem, mais uma vez, com uma atuação impressionante, o grandão zagueiro, número 13 da equipe de Parque São Jorge. O favoritismo ficou com o Corinthians agora? Eu acho que agora, pelo fato de poder decidir no seu estádio com o ambiente que a torcida do Corinthians cria, sem comparação nenhuma com o ambiente da torcida do Rosário Central, não é isso que eu estou querendo dizer, mas com a vantagem de estar acompanhado do seu torcedor, o Corinthians é um time melhor, mais vibrante, quando joga no seu estádio. Eu acho que o Corinthians está mais próximo da classificação do que o Rosário Central, mas obviamente, né, o 0-0 no primeiro jogo, do ponto de vista dos resultados, deixa tudo aberto para a segunda partida, onde quer que ela seja realizada.